Eu te acompanho há muito tempo, desde era a Rede TV ou Record que o senhor tinha. O senhor começou no programa Polícia 24 Horas? O senhor era o apresentador? Não, não, na verdade, eu entrei na televisão totalmente sem querer. Porque eu entrei na polícia muito cedo, com 22 anos. Com 27 anos, 28 anos, eu tive uma crise de profissão, porque eu percebia no plantão policial que a maioria dos crimes de pessoas que foram vítimas poderia ter sido evitado. Ou seja, a própria vítima, ela deu tanta moleza, ela agiu de uma maneira tão insegura que eventualmente o criminoso a encontrou como vítima e fez um assalto. Muitas vezes acaba num latrocínio. E eu ficava indignado com aquilo, porque é muito chocante no plantão você receber vítima. Gente que morreu, você tem que avisar a família. Acidentes de trânsitos gravíssimos. Gente que perdeu um carro, está pagando 50 parcelas e o cara está desesperado na sua frente. Delegacia de polícia é um local tenso. Não é um local agradável. Amistoso, Antigamente, as pessoas podiam fumar em delegacia. E eu nunca fumei. Eu trabalhava num ambiente onde a pessoa já entrava fumando, porque ela está nervosa. Ninguém vai numa delegacia porque quer. A pessoa vai na delegacia para fazer um BO contra alguém. Ou ela foi vítima, ou ela tem um problema com o vizinho, ou a mulher que apanhou do marido. Então a pessoa já chega nervosa. Antigamente, como as pessoas fumavam muito, todo mundo já chegava fumando. Eu me lembro de alguns plantões que eu trabalhei que parecia que você tinha que fazer assim, você não enxergava mais as pessoas. Os policiais fumavam também, porque os policiais, em geral, eles acabam pegando esse nervosismo. E na época as pessoas fumavam demais. Eu sempre fui esportista e nunca fumei, eu sofria no plantão Fumava de com tabela. cigarro, era uma coisa de louco. Então é um ambiente de nervosismo. O policial que prendeu está nervoso, o ladrão que foi preso ele tá tenso, a vítima nem se fala, testemunha não quer estar lá. Ou seja, é um ambiente que não é brincadeira. O delegado tem que ser um cara vocacionado para aguentar o tranco. Como eu gostava, para mim era um bom ambiente. Mas você tem que se blindar para você não pegar toda essa carga negativa que é o trabalho policial. O trabalho policial, ele lida com situações de estresse. Pessoas que estão no ápice do momento de tristeza, depressão, chateação, nervosismo. E o delegado tem que controlar porque ele tem que pôr tudo isso no papel. Então, eu convivi anos da minha vida com isso. Agora, eu resolvi, com 27, 28 anos, fazer o seguinte. Falou, não, eu preciso ajudar as pessoas, porque quando eu falava para uma vítima assim, olha, você não podia estar dentro de um carro namorando com seu namorado. E você foi assaltado e perdeu o seu carro. Aí o casal falava, mas a gente não sabia que isso era perigoso. Chegava nesse ponto. Então eu resolvi, na época, escrever um livro chamado Como Conviver com a Violência. Esse livro de quase 400 páginas, onde eu prometia, se você ler o livro, você dificilmente vai ser assaltado a pé, dificilmente vai ser assaltado dirigindo um carro ou uma moto. Porque eu criei técnicas para você se ver livre de criminoso. E esse livro eu lancei na Bienal em 1998, na época por uma editora muito bacana, era uma grande editora. E aí lancei o livro. Foi sábado e domingo lá no Shopping Center Norte, onde eu tive que fazer umas apresentações, não sei o quê. E na segunda-feira, toco o meu telefone, era a Rede Globo, querendo uma entrevista no SPTV Primeira Edição. Quem apresentava? Chico Pinheiro e Mariana Godoy. Fui lá, garoto, jovem, nunca tinha entrado no estúdio de televisão e estava lá ao vivo na Globo explicando o porquê que um delegado de polícia resolveu ensinar segurança para as pessoas. Porque naquela oportunidade o jornalista falava o seguinte, mas pera um pouquinho, você como delegado tem que dar segurança para as pessoas. E você está querendo que as pessoas não sejam vítimas? Eu falei, é isso mesmo. Porque eu não sou delegado 24 horas, o policial trabalha e volta para casa. E as vítimas estão andando pelo país. E a partir daquela entrevista da Globo, eu comecei a dar entrevista em um monte de programa de televisão. E acabei. O primeiro programa que eu fiquei fixo foi o programa da Sônia Abrão, porque tratava de crimes. Então eu fiquei muito tempo lá falando sobre crimes, simulando situações, ensinando ao público esse aprofundamento, saindo do raso e indo para o aprofundamento. E eu percebia
na televisão que as pessoas gostavam de saber mais do que aquilo que a própria TV ou os jornais na época e os sites estavam publicando. E a partir daí foi indo, até que eu recebo a proposta para apresentar o programa Operação de Risco, que é o primeiro reality policial da TV brasileira, e é um programa que é a minha cara, porque nós acompanhamos o trabalho de todas as polícias no Brasil e nós mostramos em tempo real o que ninguém mostra, que é um policial patrulhando, aonde ele vê uma situação de um aviso que aconteceu um crime e começa uma perseguição. Ou a Polícia Civil cumprindo um mandado de prisão, invadindo uma casa e prendendo um ladrão. Tudo isso em tempo real, as nossas câmeras gravam, e por isso que o programa aí já tem quase 15 anos e é um sucesso. E isso era em paralelo com o seu trabalho de delegado de polícia ou o senhor já estava aposentado como? Não, então vamos lá, boa pergunta. Na Sônia Abrão, eu ia como convidado. Tá. Então eu fiquei muitos anos lá, às vezes eles me convidavam, eu tinha que trabalhar, não podia ir. E no caso do Operação de Risco, eu já tinha me aposentado. Então aí legal. eu fui contratado e estou com um trabalho bem interessante lá, porque é um programa que faz sucesso tanto na TV como faz sucesso também no YouTube. Só para vocês terem uma noção, o Operação de Risco no YouTube, em 14 anos, nós já batemos 2 bilhões e 500 milhões de views. É um sucesso o programa na internet, no YouTube, como também faz muito sucesso na TV. Doutor, muito bacana aí o fato do doutor querer fazer talvez o caminho reverso ali, né? Não só de atender as pessoas ali, né, para combater o crime, mas evitar que elas poderiam ser assaltadas, enfim. E até um dos assuntos que a gente quer abordar, o caso do doutor Rui Ferraz. A primeira coisa que todo mundo falou assim, mas como que esse delegado não está num carro blindado? Poderia ter dificultado, inclusive, essa ação. Lógico que uma blindagem para um fuzil não é qualquer blindagem, existe, mas tem que ser um carro muito bem preparado. E eu gostaria de saber do doutor aí essa questão do doutor Rui Ferraz. Tudo que o senhor souber desse caso, vamos lá, ou puder... muita informação desse caso. Seria fantástico. A gente vê desculpa te cortar, mas a gente viu um monte de vídeo e é aquilo que a gente estava conversando fora, né? Cada um fala uma coisa, meio desconexa, né? Então a gente fica meio perdido. E trouxemos o senhor aqui para ter a sua análise mais profunda. Olha, o caso é muito recente, né? Aconteceu esses dias. Eu me recordo, eu estou em grupos aqui no meu celular, eu tenho grupos de polícia do Brasil inteiro. Então, tudo que acontece no Brasil, eu fico sabendo praticamente mais do que a imprensa. Acaba caindo nos grupos de polícia, tem policiais que gostam muito de mim, que já mandam direto para mim. Então, eu recebi a informação, o fato que o Dr. Rui aconteceu lá para as 18 e pouco, mas logo eu recebi uma informação. Essa informação não tinha imagem, não tinha nada, um policial me avisando, falou, olha, parece que o Dr. Rui morreu. Eu vou ser sincero, eu falei para ele, você tem imagem, você tem alguma coisa? Não, foi uma informação que caiu agora para mim e eu estou te repassando. Eu procurei nos sites e nenhuma informação tinha. Então, naquele momento, eu entendi que aquilo era uma fake news, porque isso acontece. Sim. Eu falei, isso é uma fake news. Eu conheço um pouco o Dr. Rui, um dos maiores delegados de polícia da minha época, foi chefe da Polícia Civil, foi delegado-geral de polícia, um cara acostumado a lidar com o PCC. Dificilmente você vai encontrar um delegado de polícia com a experiência que ele teve na prática, ok? Mas logo em seguida, eu começo a ver nos grupos o mesmo assunto e ali eu percebi que a notícia era verdadeira. E para mim, realmente foi um choque, porque o Dr. Rui, para mim, foi um dos maiores delegados que eu tive a oportunidade de conhecer, nunca trabalhei com ele, mas eu tinha uma admiração pelo trabalho que ele fez, principalmente no combate ao PCC, porque ele foi o delegado que combateu e que iniciou esse combate. Daqui a pouco eu quero contar a história dele, que é muito importante. Por favor. No meu canal, Na Cena do Crime, ontem eu postei a história inteira do Dr. Rui. Contei o caso, tá explodindo lá no canal, por quê? Porque eu vejo as pessoas falando do Dr. Rui, falando sobre o caso, de uma maneira meio que do achismo, muito do opinismo. E eu não gosto disso, eu gosto de trazer a informação correta para que a gente possa discutir e que o seu público possa tirar as conclusões devidas. Ok. Quando eu fiz o vídeo no canal Na Cena do Crime, eu abro o vídeo
com uma fala do Dr. Rui. Ele gravou um podcast na CBN 2 semanas antes da morte. Só que essa entrevista não tinha ido ao ar. Não tinha ido ao ar ainda, porque não estava programada. Ele gravou e a entrevista ia mais para frente. No dia seguinte, eu consegui um trecho dessa entrevista do Dr. Rui, aonde ele fala com a voz, você vê que é uma voz de preocupação. E ele diz isso, ele falou, olha, eu combati o crime organizado e eu me aposentei. E no momento que eu me aposentei, e aí, isso é um fato, quando eu me aposentei, você percebe que a instituição fica para trás. Você pode chegar a delegado geral, mas depois que você se aposenta, você não é mais delegado geral. Depois que eu me aposentei, eu não sou mais o delegado que trabalhava numa delegacia tal. E ele relata isso. A primeira coisa que eu coloquei na cena do crime foi essa fala dele. E a voz dele mostrava a preocupação. Ele fala, eu não tenho proteção nenhuma. É isso que eu ia te perguntar, Jorge. No caso de um ex-delegado geral ou de um ex-delegado também, ele é aposentado, tendo ameaças ali, ele não consegue uma escolta, ele não consegue uma proteção do Estado? Então vamos lá. A pergunta é muito importante e muito inteligente. Vamos lá. O Dr. Rui foi o delegado que criou o primeiro núcleo de combate ao PCC lá atrás, quando o PCC estava brotando. Quando estava brotando. Foi o Dr. Rui que meteu o Marcola na cadeia. Foi o Dr. Rui que colocou vários chefes do PCC na cadeia. Tudo isso com investigação numa época que não tinha celular, não tinha câmera. Era uma investigação muito mais difícil. Sim. Ok? Então, o Marcola está preso